Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Miriam, nós temos um pacote assim completo, né? Ajuste fiscal longe do debate no parlamento, reforma da Previdência enfraquecida, agora essa portaria do trabalho escravo que fragiliza o combate ao trabalho escravo. A impressão que nós temos é que não se pensa no futuro do Brasil, se pensa apenas na sobrevivência de um governo. É exatamente isso, Milton. Quer dizer, todas as ações do governo no período de votação da primeira denúncia e agora na votação da segunda denúncia, o horizonte do governo é a votação da denúncia. Então tudo passa a girar em torno disso. E qualquer medida pode, de repente, cair sobre nossas cabeças, como a portaria do ministro do Trabalho ontem. Mas tem também na área econômica, como diz você. O silêncio também é parte disso aí. O silêncio sobre o ajuste fiscal. Aquelas medidas que o governo anunciou de ajuste fiscal em relação ao salário do funcionalismo, em relação a várias coisas que ele anunciou como medidas de curto, médio e longo prazo, nada daquilo foi para o Congresso e o próprio ministro do Planejamento já não fala mais sobre o orçamento. Ele tem que falar, mas ele precisa falar disso, até porque se o orçamento não ficar pronto, se essas medidas não são aprovadas, o orçamento não pode ser finalizado. Então, ele não pode mandar a última versão, que contém, inclusive, o impacto dessas medidas. Ele não pode calcular o impacto se a medida não foi aprovada ainda, se a medida sequer chegou ao Congresso, porque está parado na Casa Civil. Então, ele marcou a ida dele lá, a Comissão de Mista de Orçamento marcou a ida do ministro no dia 24, agora, mas será que ele vai conseguir ir? O pessoal da comissão disse que se não tiver a votada a denúncia, não adianta ele ir porque as coisas continuarão em suspenso. Qual o custo disso para o país? Qual o custo de adiar isso, né? Ninguém mais fala de reforma da Previdência. Qual o custo de adiar isso, né? E qual o custo de produzir o retrocesso que o governo produziu ontem com uma penada que foi essa portaria? Eu queria falar um pouco sobre os antecedentes do esforço nacional de erradicação do trabalho escravo, porque eu acompanhei muito como jornalista, cobri bastante, estive no momento que foi assinado o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, em que estavam lá representantes de supermercados, de grandes empresas, de empresas de várias áreas, e também a OIT, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público e o Ministério do Trabalho através dos seus fiscais, né? E, então, eles todos trabalharam durante muito tempo para costurar esse acordo. E parte central disso aí era a divulgação da lista, porque a lista informava a cadeia produtiva quem é que estava cometendo esses crimes. Então, o que eles estavam se comprometendo é isolar dentro da cadeia produtiva esses que combatiam o trabalho escravo. A definição do que seja trabalho escravo também, que foi reduzida ontem, eles tiraram vários crimes dessa lista, né, como disse o Sérgio Abranches agora há pouco, reconceituaram o que seja trabalho escravo. Essas categorias, né, que é trabalho degradante, jornada excessiva e tal, isso faz parte da definição da Organização Internacional do Trabalho. O Brasil foi considerado exemplo depois disso. A OIT elogiava o Brasil como exemplo da redução e do combate nacional de todos os segmentos contra o trabalho escravo. Então, ontem o que aconteceu um retrocesso muito grande. Qual o custo disso para o país? Um custo imenso, né? Um custo imenso para o país desse retrocesso de ontem. Qual o custo de ficar adiando medidas necessárias? Qual o custo de ter um governo cuja única preocupação é o seu próprio futuro? É se ele vai ficar ou não. É um horizonte curtíssimo que não vê o interesse público de forma geral. Então, quando você fala o custo da manutenção do presidente Temer com seus 5% de popularidade ou menos, nesse momento, é muito alto. Ontem ele divulgou aquela carta dizendo que ele está sendo vítima de conspiração e coloca como maio de 2017 como o início dessa conspiração. Mas maio de 2017, tudo que aconteceu naquele dia, 17 de maio, foi a divulgação da conversa que ele tivera em março com o Joesley Batista no Jaburu, num horário fora do expediente, às 10 horas da noite, e uma conversa que teve cercado de suspeitas. Então foi ele mesmo que fez isso.
Não foi ninguém contra ele que fez aquele momento e aquela conversa, né? Então foi ele que fez, não, nem nenhum outro ser conspirador que estava ali atacando ele. Então, daí que precisa ser entendido, né? Quer dizer, quem provocou essa turbulência política foi ele próprio com seus atos. E aí ontem o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, informou ao Globo, o Globo está pedindo informações sobre quem é que tem encontros tardios com o presidente no Jaburu, agenda do Jaburu, e simplesmente o Gabinete de Segurança Institucional decidiu que esse assunto é secreto. Quer dizer, o presidente tem uma agenda que a população brasileira, né, os cidadãos brasileiros vão desconhecer porque o seu Gabinete de Segurança Institucional decide que aquilo ali é secreto. Pode um presidente ter encontros secretos? Pois isso é incrível. Sabe o que hoje eu estava pensando? Que desde domingo isso está batendo na minha cabeça. Domingo eu fui ler o Globo, tinha aquela manchete sobre a tuberculose avançando em algumas áreas em função aí da maior pobreza, de problemas sociais, etc. Aí você vai ouvindo tudo isso. Hoje de manhã eu estava falando com um ouvinte aqui o seguinte: eu tenho a impressão que lá no Palácio, no final de semana, quando disseram que ia mudar o horário de verão, em vez de eles adiantarem o relógio 1 hora, eles atrasaram o país 1 século. Porque é impressionante. A gente vai ouvindo essas coisas, é inacreditável que isso aconteça. A questão da tuberculose eu conheço bem, estudei bastante o assunto e ele estava regredindo, estava reduzindo. O Rio, por exemplo, que tem uma alta taxa de tuberculose, estava conseguindo reduzir essa taxa de tuberculose, de casos, e com obras como as que foram feitas na Rocinha. Tinha a Rua 4, onde tinha a maior taxa de incidência, porque eram corredores muito pequenininhos e as pessoas que se transmite com o ar, né, na respiração. Isso. E então, ou seja, o combate à pobreza, à ocupação do espaço, expulsando o crime, esse momento da UPP, foi um momento de redução da tuberculose. Você vê que as coisas estão ligadas. Exato. A gente, para construir o futuro, pensar no futuro, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a corrupção que chegou no Rio de Janeiro e que desorganizou o Estado, produziu esses outros efeitos que a gente nem pensa, que é o aumento da taxa de tuberculose. Bom, Miriam, brigadão, Miriam. Até mais. Até mais.